Eu vou sentar. Mas já vamos descrever isto. Sabe que isso é Vai chegar a realizadora. Isso é O que é? Apanha, ele não está a apanhar, então vai ter que ser mesmo. Eu já estava a desconfiar que aquilo não ia funcionar. sempre passar à frente. Bem, se calhar já não vem muito mais gente. Está para trás só porque. Nós tentamos conciliar aqui com o evento da pescada e, portanto, para quem não nos conhece, acho que toda a gente conhece, nós fazemos parte da Associação Grande Coisa, inclusive o próprio autor é o 13º membro. O 13º elemento. Um de nós é o 13º elemento, hoje é ele. E, portanto, a associação existe desde 2020, oficialmente, e nós fazemos vários tipos de eventos, entre os quais nós queríamos começar a fazer estas apresentações e conversas à volta de uma série de artes, a literatura sendo um fulcro já por causa das nossas viagens literárias e também outras coisas que poderão acontecer, pequenas e grandes coisas que poderão acontecer à volta da fotografia, à volta da música, este tipo de conversas que poderão aparecer sempre de uma forma muito informal e convidando pessoas que nos podem guiar nessas conversas. Esta é a nossa primeira apresentação e começa com o João Nuno. O João Nuno, tal como eu, somos feirenses, nós já nos conhecemos há muitos anos. Também estudamos cá os dois, portanto, já somos companhia um do outro há relativamente muito tempo. Ele é um bocadinho mais novo e sempre foi uma pessoa um bocado estranha, da massa que nos rodeava já na altura, já aqui em Coimbra, sempre foi um bocadinho diferente e acho que sempre cultivou este gosto que ele tem por ler e desde há uns tempos na escrita também. Portanto, ele tem uma primeira versão que eu trouxe só para verem a magnitude do trabalho que ele já tinha feito há 10, 20 anos. Cada página chega a ter 4 páginas. Portanto, eu primeiro decidi imprimir em 2, vi que ia gastar muito papel e depois decidi imprimir 4 páginas em cada página. E este é o trabalho que eu diria seminal, o trabalho seminal, inicial do João Nuno, que não é publicado e que depois dá origem, ou a partir dele, ele elabora para outros 2 livros, estes sim já publicados, o 1450 centímetros cúbicos, que foi o primeiro, versão de autor. Este é de autor. Exato, e depois, e é este que nós estamos a apresentar, que é o Labirinto da Inteligência, histórias breves e saídas de emergência. Portanto, eu vendo este caminho, eu tenho aqui algumas questões que vou fazendo ao João Nuno, mas isto depois elabora-se numa conversa entre nós os dois e esperemos que entre vocês também, no caso de quererem intervir a qualquer altura. Mas eu estabelecendo este caminho, a primeira questão que eu coloco é que caminho é que é este, não é? Partindo daquele, e em que momento é que tu estás? Ou seja, em que momento é que tu estás, porque já sei que tens outro livro, e portanto, se partiste dali há 20 anos, chegando aqui e agora estando até noutro ponto, onde é que tu estás? Literariamente. Em primeiro lugar, tenho que agradecer, não é? Agradecer à associação, uma grande coisa. Neste caso, está visitado pelo Carlos, mas todos os elementos que aqui estão, muito obrigado. Igualmente às pessoas que se disponibilizaram a vir cá hoje à tarde, muito obrigado. E também, não sei se está aqui alguém com outro dia, mas também façam chegar os meus agradecimentos. Feita esta parte, o
posicionamento relativamente ao livro. Este livro está terminado. Portanto, o Labirinto começa com esse primeiro volume de folhas que ele tem, termina aqui, justamente porque é uma obra experimental. Sendo uma obra experimental, tem um bocadinho de tudo, tem um bocadinho de poesia, tem um bocadinho de contos, tem um bocadinho de micronarrativa, de ensaio, de aforismo. Dei por terminado este processo. Portanto, relativamente a estas ficções, termina aqui, sabendo que o primeiro é mais grosso e este é mais fino, e se o editor dissesse que tirasse das mãos, ficava para aí uma página. Porque normalmente. Sintetiza as ideias. Sim. Escrever é basicamente. Tu estás a escrever e está a cortar, a lapidar. Quem cria sabe isso, não é? Vai lapidando, seja uma escultura, uma pintura. A escultura vai ter que lapidar a pedra, a pintura vai fazendo os retoques. E chegámos a este objeto que depois o editor, na altura, deu este nome, eu concordei. Depois é um trabalho, quando é edição, um trabalho colaborativo, não é uma edição de autor. Mas terminei o processo. E é um livro que, se calhar, eu devia publicar, se lá chegasse daqui a 30 anos. Fiz ao contrário, porque achei uma certa urgência começar com este livro, que obviamente, como eu já disse, tem este caráter de misturar um pouco de tudo, indo contra os conselhos de toda a gente. Tens de fazer um conto, fazer uma poesia. Não, vou fundir aqui vários géneros e de uma maneira absolutamente livre. Foi esse o objetivo que levou a fazer esse livro. Acaba, a ideia principal como é um livro fragmentário, de fragmentos, tentou ir buscar como é que funciona o nosso cérebro. Um livro normalmente é uma ficção, uma mentira, tudo é ordenadinho, o nosso cérebro não é assim, o nosso cérebro está sempre em pensamento, o pensamento leva ao outro, e eu tentei, espero ter conseguido, que a linguagem escrita conseguisse fazer uma fotocópia da maneira como o nosso cérebro trabalha. Por isso é que começou por 1450, que é o tamanho médio do cérebro humano, e depois vai acabar por ir para o labirinto, porque nós, se formos a pensar muito bem, ainda é a linguagem que vai dar algum sentido à nossa maneira de estar no mundo. Não é? Foi esta a principal ideia de base, mas neste momento o livro está terminado. E já estás. E estou com outra, mas eventualmente será um livro com já. Outra estrutura, Sim, já o género definido, o conto, o romance, a poesia, mas neste momento quis fazer esta aventura de fazer uma coisa absolutamente livre e tive neste. Foi difícil, mas lá consegui ter uma editora que apostou, e isso é sempre bom, porque neste mundo digital, hoje em dia, publicar livros não é uma coisa do dia a dia, não é? Tudo mais digital. Julgo que espero ter respondido à questão. É que nessa confusão que tu dizes, que pode ser um caminho que não é tão linear e sendo similar ao cérebro, são até alguma dificuldade, ou seja, é o resistir, ou seja, uma pessoa quando começa um livro que talvez seja diferente, uma pessoa tende a não ter ter alguma resistência para começar e este é um livro que depois de começar traz-nos belíssimos momentos. Ele é basicamente, vai corrigindo se eu estiver a atropelar alguma coisa, que é um livro que é dividido em três partes. Cada uma das partes depois tem subcapítulos e há uma segunda, a segunda é um interlúdio que devo dizer que é bastante diferente das outras duas partes e já lá vamos. Mas o primeiro, porque... Mas como é que eu tenho uma curiosidade e estas perguntas todas que eu fiz, não há nenhuma... Há aqui algumas perguntas que
que já me tinham surgido, mas outras surgiram desta última leitura. Ou seja, como é que tu organizaste estes 3 capítulos? Ou seja, sendo o segundo tão diferente que é, e por isso é um intervalo, é um interlúdio, mas depois tens os outros 2 que são unidos pelo tema, por algumas personagens. Sim. A edição, só que se fiz este livro, uma edição de autor, está completamente mais em bruto, não é? Esse está com o trabalho de editor. Portanto, o editor, com a minha colaboração, disse: vamos fazer aqui uma divisão, no sentido de, porque para mim, aliás, se começar pela primeira versão, esse fólio de folhas está tudo seguido, praticamente. E ele disse: vamos fazer isto para ter algo para o leitor não ficar tão perdido. Fica perdido. Portanto, eu concordei, obviamente. Mas continua a haver, portanto, há personagens, há vozes que vão da primeira parte para a última, ou para a segunda. Portanto, há ali umas vozes quase, são os narradores, são umas personagens, portanto, há ali uma mistura, mas eles vão estando em círculo. A ideia foi fazer também, para dar algum descanso, porque a primeira parte acaba por ser um bocado densa, não é? Depois há ali uma parte que é mais de aforismos, de pequenas frases, e depois começa com a terceira parte, que é mais ligada à sociedade em que vivemos, que é a diferença com o 1450, com a parte cibernética. Quer dizer, o certo está feito desta maneira, e agora, se de repente, que é um bocado de ficção científica, e se de repente agora fomos todos iguaizinhos, todos lineares, como é que nós vamos ficar? Depois são pequenos contos. Tem alguns distópicos, também sobre a produção do trabalho, tem outros sobre relações sociais, faz pequenos contos. Mas o primeiro é a criação. O primeiro é a criação, mas a criação de um novo homem. Exatamente. E o terceiro acaba por ser esse homem novo que vem a viver e lançar algumas inquietações. A terceira parte até é mais organizadinha, porque são pequenos contos. Não é? Começa quase como um Big Bang, não é? E depois vais dilapidando. E depois, o processo criativo, vais buscando, como tem algumas referências, tem algumas referências de literatura, de música, nas batalhas sensoriais, por exemplo, tem muitas coisas ligadas à música, porque as batalhas sensoriais demoraram 2 anos a fazer. Mas é interessante que é um livro, ou seja, quem lê nota umas certas preocupações ao nível da intrusão do informático e do digital nas nossas vidas, mas não deixa de ser, eu à medida que ia lendo a uma outra personagem que nós não conhecemos e que nós temos que, obviamente, ir buscar um telemóvel ou um computador para dizer, deixa ver, para criar todo o sentido e perceber todo o sentido da história. Mas isto tem a ver com o metatexto, tem a ver com vai por fora do texto. Exatamente. Na primeira edição dizem: mas tu devias pôr referências em rodapé para dizer quem é as personagens gregas e os tradutores de trabalhos de Hércules. Não, então agora as pessoas também têm telemóveis, vão pegar no telemóvel e não dá trabalho. Não é? Pois, agora fazer a papinha toda, a ideia é essa, tem mitologia, depois a base é desconstruir, a primeira e a segunda parte é desconstruir a tradição judaico-cristã. Nós temos uma referência greco-latina, greco-romana, aliás, e cristã. Então vamos desconstruir isto, não é? Vamos desconstruir esta história, não é? E depois acaba por ter essa fase mais ordenadinha, que são os pequenos contos. Eu atrevo-me aqui, eu vou lendo algumas passagens. Esta é do primeiro capítulo, ou estas são do primeiro capítulo, em que há uma criação, e a criação diz assim: Adão descobria um dedo rebelde e que lhe permitia ordenar todos os outros, grosso, frondoso e tirano, o dedo que iria mudar o mundo, o polegar. As mãos esgravatavam os tecidos, prendiam os frutos, transfiguravam-se-lhe as fontes e desenhavam curvas no espaço-tempo. Os pulmões abriam-se e a inspiração não contrariava a expiração. A costela não lhe tinha sido retirada pelo Criador. O nariz vociferava como uma máquina governada pela vertigem. Os olhos bruxuleavam e os pelos eriçavam-se. O umbigo não se via.
Deus não tinha assinado a sua obra de arte. Estava claramente incompleta. Adão era a imagem da gula do Criador, feito de carne da qual só restariam os ossos. Adão buscava o fogo de Prometeu. Adão descia do cavalo. Acenava ao touro com paus afiados. O touro lançava-se ao homem de barro, rodopiava. Adão fletia para a esquerda e depois para a direita para fugir às investidas. O toureiro voltava à carga e cravava um cacete no lombo. O touro ficava a lamber a baba e o sangue. Levantava-se e voltava a fixar Adão. O coração acelerava e a fragilidade carnal balouçava. O chão estremecia com as patadas da besta. O touro corria em direção a Adão, agarrava-o pelos cornos. O touro abanava o focinho para enxutar o toureiro. Adão espetava-lhe a testa uma última vez e a besta caía. Adão assassinava o primeiro animal. Fê-lo para matar a fome de viver. Salvava-se da culpa por força da barriga. Adão reuniu o profano das vísceras com o sagrado das flores. Ralou 2 pedras e transformou a carne crua num belo assado. A refeição estava pronta, a civilização começava e terminaria à mesa. Isto é... Portanto, é uma criação. É uma criação, uma metáfora, não é? Portanto, o lado animal é uma alegoria sobre o nosso... Nós também temos um lado animal, não é? E está, aí na criação há ainda muito analógico. E sobretudo biológico, analógico, sim, biológico. Isso as coisas fossem de outra maneira. E se tiver, porque até nós estamos limitados pela nossa linguagem, não é? A linguagem limita-nos. Isso é filosófico. E a ideia é pegar na linguagem e fazer mudar os caracteres, pronto. Se calhar o Gutenberg inventou aqueles todos, se calhar a minha imagem enganaram-se, não se sabe. Nós somos todos... A questão que eu também coloco é, será que nós na nossa cabeça teremos outros pensamentos que ainda não acedemos? Que a nossa linguagem ainda não permite estar? Mas aqui é o lado animal, é o lado civilizacional, esse animal que ainda permanece, um instinto, não é? Se calhar hoje em dia estamos a voltar, o digital foi paradoxal, porque voltamos ao digital e agora o homem tornou-se mais instintivo. O digital e tornou-se mais instintivo, mais brutal. Porque o facto do digital, isto é um atalho de foice, o facto do digital nos ter afunilado, todos, está-nos a tornar mais egoístas, mais instintivos. E está-se a perder o lugar do outro. Portanto, o digital é uma espada de 2 gumes. E se calhar está-se a voltar outra vez aos primórdios. Não é? Um novo caos. Não sei. Não é cristão. Isso é apenas meramente especulativo. Mas não deixa de ser, pronto, lá está, por serem personagens mitológicas, isto depois remete-nos tudo para... Nós estamos sempre com o paralelo do que era o Adão. Que é um mito, não é? Que é um mito. O Adão não existe. O Papa já assinou por baixo, o Adão não existe. Aqui eu vou fazer uma provocação, porque eu pensei que tu criarias a Eva ao mesmo tempo. Isto é uma provocação feminista, que é porque é que ela surge na mesma algum tempo depois do Adão ser criado. Não sendo a partir da costela, porque é que ela surge quase numa fase final da criação da primeira parte. Sim, provocação. Sim, pronto, podia ser primeiro que o Adão, não é? Mas também a ideia é não sair da costela. Está pendurada no mar e cai num fruto maduro. Portanto, aí já as feministas não me podem acusar de nada, não é? nem dizer que é patriarcado. Portanto, a ideia é dizer... Ela tem uma criação independente. É uma criação independente, e muito mais bonita que o homem, não é? Uma criação muito mais... Quer dizer, nascer de uma árvore com mais flores e os frutos. Acho que até é uma homenagem às mulheres. Mas tu começas a falar dela quase num primeiro encontro que eles têm entre os dois. Sim, estavam independentes, não é? Não é ela sair é um bocado, não é? É a mitologia e os próprios evangelhos, o Antigo Testamento neste caso, é uma seleção, não é? Não sabemos que outros ritos é que havia, não é? Mas isto era